Seja bem-vindo, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Tiago e resolvi a prova de Matemática e Raciocínio Lógico da Banca Fundatec para o concurso para a Prefeitura Municipal de Tramandaí, lá no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou usando aqui a prova de Analista Superior Ambiental, porém todos os cargos de nível superior fizeram a mesma prova, tranquilo? Então se você fez para outro cargo, ou está estudando para outro cargo, a prova geralmente é a mesma para todos os cargos de nível superior. Então a primeira questão aqui, ela começa aqui na questão 11, né? A prova começa na questão 11, que é uma questão já de sequência numérica, uma questão de raciocínio lógico envolvendo sequência numérica. Como que a gente vai fazer esse tipo de questão? O que eu sugiro? Toda vez que você pegar uma questão de figuras, onde na questão dê para numerar, você coloca números. Então, no caso aqui, ó, tem 2, 3, 4, 5, né? 5 pontinhos. Aqui eu tenho 1 e 2, 5 e 6 e 3, e eu não sei quanto tem aqui, que é justamente o que ele quer saber. O número que deverá estar na parte em branco da última peça. Então, aqui, qual que é a lógica na sequência? Do 2 para o 3, você teve um acréscimo de 1. Do 4 para o 5 também teve um acréscimo de 1. Do 1 para o 2, do 5 para o 6. E do 3 para o próximo número, você vai acrescentar mais 1, vai encontrar o 4. Então, essa é a primeira resposta da tua prova. 4. Segunda questão é a questão 12. Ele pede o valor de x e aqui você tem duas retas paralelas cortadas por transversais. Você vai aplicar o teorema de Tales. No caso, você vai ficar com x menos 6 sobre 45. Vai ter que ser igual a 12 sobre 60. O que eu sugiro que você treine para esse tipo de questão? Simplificação de frações. Então, no caso, primeiro eu vou simplificar essa fração aqui. Então, vai ficar x menos 6 sobre 45. E essa fração eu vou simplificar por 12. 12 por 12 dá 1. E 60 por 12 dá 5. Agora, normalmente a gente faz meios pelos extremos. O que você vai fazer aqui? Você vai passar apenas o 45 multiplicando. Então, você vai ficar com x menos 6 igual a 45 sobre 5. 45 vezes 1 é 45 e vai dividir por 5. X vai ser 45. No caso, eu já vou pôr a resposta. 9. 45 por 5 dá 9. Ficou feinho aqui, mas é 9. E esse 6 que está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Mais 6, teu x vai ser igual a 15. Alternativa correta aqui, letra B. Questão 13. Observe a seguinte sequência. Então, é a sequência envolvendo números. Aqui você vai ter o seguinte. 1982, 1983 e o próximo valor será 1984. Alternativa correta, letra A. Essa seria a lógica da sequência. Questão 14 é uma questão de regra de 3 simples. Ele diz aqui que para construir um muro de 14 metros são necessários 3 pedreiros. Características da banca. Usa os numerais por extenso. Escreve. Então aqui você coloca um 3 aqui e pronto. Então quando ele tem aí 14 metros, ele precisa de 3 pedreiros. Quando ele tem 42 metros para serem construídos, quantos pedreiros ele precisa? De x. Então vamos ter 14x igual a 3 vezes 42. Eu sugiro que você não faça essa multiplicação. Passe o 14 dividindo primeiro. E aí você vai dividir o 42 por 14. Eu coloquei 12 aqui, mas é 14. Então vai ser 3 vezes 3. 42 por 14 dá 3, que vai dar 9. Alternativa correta, letra D. Questão 15. Ressalvas com relação às questões de juros da Banca Fundatec. Eu acredito que ele deveria colocar se os juros é simples ou composto, mas ele só escreve juros. E quando ele escreve só juros, considere como juros simples, porque é assim que a banca está considerando. Tá? Então aqui ele diz que para render juros de R$ 360, um capital de 3.000 foi aplicado durante um semestre. E um semestre são 6 meses. 6 meses, certo? E aí ele quer saber a taxa mensal. Por isso que eu estou transformando esse semestre em meses. Então a forma dos juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós substituímos os valores aqui, 360 de juros, capital de 3.000. Taxa, como ele está me dando o valor aqui em porcentagem, eu vou dividir por 100 e vou multiplicar pelo tempo, que é 6. Zeros vão com os zeros aqui. Nós vamos ficar com 360 é igual a 30 vezes 6. 30 vezes 6, 180 vezes I.
tá? Agora o teu I vai ser 360 dividido por 180. Como é que a gente faz aqui? Corta esses zeros, 36 para 18 dá 2. No caso, nós temos aqui 2% de taxa mensal. A alternativa correta, a letra B, tá? Questão 16 é uma questão também que envolve também juros, só que você vai ter que fazer esse procedimento duas vezes. Uma vez você vai fazer para achar a taxa e a outra vez é para poder você achar um rendimento com um novo valor. Então nós vamos usar a mesma fórmula, não vou digitar de novo aqui, escrever aqui de novo. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ele aplica R$500 por um mês e rende 2,50. Qual que foi a taxa, né? Primeiro você vai calcular qual foi a taxa. Então vamos lá. Ele aplicou R$500 de capital. Estou colocando aqui, o capital é 500, os juros vai ser os 2,50 que rendeu e o tempo, no caso aqui, vai ser um mês. Então nós vamos achar a taxa em porcentagem vezes um mês. Então esses zeros vão com esses zeros. Aí você vai ficar com 2,50 é igual a 5i. No caso, o i, que é a taxa, vai ser 2,5 sobre 5. 0,5%. Com essa taxa, você vai substituir na segunda aqui, para calcular os juros. Agora ele vai querer os juros. Os juros vai ser o capital de 3.000. Está aqui o capital. Nas mesmas condições. O que ele quis dizer aqui nas mesmas condições? Mesmas condições quis dizer na mesma taxa, tá? Mesma taxa da aplicação, que é uma taxa de 0,5%. Você vai colocar assim, ó, 0,5 sobre 100, vezes o tempo também de um mês. Ele coloca aqui que é durante um mês. Então você vai cortar os zeros aqui. Aí preste atenção nessa técnica que eu vou aplicar agora aqui. Tá 30 vezes 0,5, tá? Vezes 1. Você vai cortar esse zero do 30 com esse zero do 0,5 e vai ficar aqui com 3 vezes 5 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a 15, alternativa correta, letra A. Vamos para a questão 17. Questão 17 é de função linear. Então, função linear, gráfico de função linear é do tipo AX mais B, certo? Se esse valor aqui do A for igual a zero, só vai ficar o B. A tua função vai passar a ser do tipo f de x igual a b. E isso aqui vai ser constante. O que significa? Qualquer valor que você substitui no x dá sempre o mesmo valor de b. Qualquer valor que você atribui no x, 1, 2, 3, 4, não importa. O valor de b é sempre o mesmo. Isso só vai acontecer quando o a for zero. Quando o a for maior que zero, teu gráfico vai ser assim, crescente. Quando o a for menor que zero, teu gráfico vai ser decrescente. Pode passar ou não pela origem, tá certo? Então, aqui nesse caso, trata-se de uma função linear constante com, automaticamente, para ser constante, o a tem que ser zero. E o b tem que ser diferente de zero, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos a alternativa correta, a letra C. Vamos para a questão número 18. Assinale a alternativa que apresenta as coordenadas do vértice do gráfico da seguinte função. Então, como ele quer as coordenadas do vértice, o que ele está querendo? Ele está querendo aqui o x do vértice e o y do vértice. Para calcular o x do vértice e o y do vértice, tem uma formulazinha. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí vocês vão ver que tem uma divergência na questão com relação à alternativa. Ele fala que é a alternativa A, porém na alternativa A você não tem aqui o sinal de negativo no delta. No caso aqui ele colocou positivo. A gente vai fazer aqui a conta e vocês vão ver que esse valor aqui era para ser menos 49 sobre 4. O delta é o mesmo delta lá da fórmula de Bhaskara, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é A? O A vale 1, que é o coeficiente aqui do x. O B vale 5 e o C vale menos 6. Esses valores são os valores que a gente vai utilizar para responder a questão. X do vértice, menos 5 sobre 2 vezes 1. Então, no caso, é menos 5 sobre 2.
bate certinho com essa alternativa. Porém, o y do vértice, vamos calcular o delta. 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Delta é igual a 25 mais 24. Desculpa, menos vezes menos dá mais, que vai ser 49. Substituindo na forma do y do vértice, você vai ter menos 49 sobre 4 vezes 1, que daria menos 49 sobre 4. E aí na questão tá aqui, ó, 49 sobre 4. Daí é um caso aí para vocês verem se foi anulado ou não. O gabarito que eu peguei foi o gabarito preliminar. Não sei se entraram com recurso em anular a questão. Se for anulado, eu vou deixar nos comentários aí para vocês. Beleza? Mas é bom você saber como é que faz. Devido à seca em uma região, o reservatório de água está baixando seu nível diariamente. Então, isso é o que está acontecendo. O funcionário responsável pelo acompanhamento do nível percebeu que ele baixa 10% a cada dia. Sabendo que a capacidade em milhares de litros é de 100, quantos litros aproximadamente há no reservatório após 5 dias de seca? Então, o que acontece? Você vai ter o seguinte, no primeiro dia que ele vai baixar, ele vai começar com 100 e vai perder 10% em cima de 100. Então, quanto que é 10% de 100? É 10. Então, ele vai passar a ter 90. No segundo dia, ele vai ter 90 e vai perder 9, porque 10% de 90 é 9. Vai passar a ter 81. Terceiro dia, 81 menos 8 e 10, tá? 8,1, né, no caso, porque eu vou andar vírgula uma casa para a esquerda, já vou ter meus 10%. 10% de qualquer valor é dividir por 10. Você pega o valor e divide por 10, você já tem teus 10%. No caso aqui vai dar 72,9. E aí no quarto dia, segue a tabela. 72,9 menos 7,29. Que vai dar aqui, no caso, 65,61. Eu estou adiantando aqui, depois você faz essa continha para treinar, tá? No quinto dia, que é o último dia, você vai ter 65,61 e vai subtrair 6,56. Não precisa colocar até o 1 não, tá? Você precisa colocar só duas casas, tá ótimo. Vai dar certinho aqui. Esse número aqui vai dar aproximadamente 59. E 59 é o número mais próximo de 60, por isso que ele trabalha aqui com aproximadamente. E a questão 20, a última questão da prova, é uma questão de regra de 3 composta. Então eu estou adotando esse método de dizer sempre qual é o conteúdo, porque foi uma coisa que pediram para falar. Ó, professor, quando for fazer a questão, fala qual é o conteúdo da questão para a gente poder fazer. Essa daqui, no caso, é porcentagem, tá? A questão 19. A questão 20 é regra de 3 composta. Novamente, a banca trabalha muito com a questão de colocar os valores por extenso. Aqui é 4, você põe o 4 e acabou. Aqui ele diz que é uma confecção com 8 funcionários, então o F representa funcionários, são 8. Eles levam tempo de 4 dias para produção de 160 peças. Aí, caso 2 funcionários forem dispensados, ele vai passar a ter 6. Quantos dias? Já sei onde é que vai estar o X para produzir 300 peças. Então, temos uma regra de 3 composta. Aqui, nós começamos sempre colocando o valor onde tem o X como uma fração. Então, é 4 sobre X, coloca aqui. E esses dois valores aqui, eu preciso analisar se eu vou colocar eles 8 sobre 6 ou 6 sobre 8. E aqui 160 sobre 300 ou 300 sobre 160. Como que eu vejo isso? Eu analiso da seguinte maneira. Se o número de funcionários diminuiu, eu vou analisar com relação onde está a minha variável que eu quero, que é o X. O número de dias iria aumentar. Esqueça por um momento que você tem essa parte aqui. Você tem como se você tivesse uma regra de 3 simples, onde você está vendo só esse lado. Então, se você diminuir os funcionários, ia precisar de mais dias. Como as setas são opostas, você vai colocar 6 sobre 8. Agora vai fazer a mesma análise com o outro lado. Se você aumenta o número de peças na produção, você também precisa aumentar o número de dias para produzir. Agora eu estou esquecendo esse lado e olhando só para o lado de peças e dias. Então, no caso aqui, como as setas são na mesma direção, 160 sobre 300. 0 vai com 0, tá? Aqui, 16 dividido por 8 dá 2.
você pode colocar aqui 2 na frente, não precisa esperar, vezes, aqui é 6 e 30, que ficou 6 dividido por 6 dá 1, e 30 dividido por 6 dá 5, beleza. Então, na minha continha aqui ficou 2 sobre 5. Multiplica cruzado, agora pode multiplicar cruzado sem medo. 2x é igual a 20, e x é igual a 20 dividido por 2. X igual a 10, essa é a alternativa letra C, a questão 20, que é a última questão da prova. Bom, chegamos ao final da prova. Eu deixei aí no canal uma playlist com várias provas de nível superior, outra playlist com várias provas de nível médio e outra com provas de nível fundamental. Se você estiver estudando para concurso da Fundatec ou conhecer alguém que está estudando, basta compartilhar essas playlists que com certeza vai ajudar muito a pessoa que está estudando. E se você quiser ajudar o professor, eu vou deixar na descrição do vídeo a forma. Valeu, vejo você na próxima resolução.